Muito bem, irmãos. Polis e politikos, a cidade e os cidadãos. Começamos domingo passado esta série, muito importante, relevante e necessária no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos há um mês aí das eleições e a palavra de Deus tem muita orientação nesse assunto para nós. Resgatando o mandato cultural no exercício da cidadania. É um tema extremamente bíblico. A palavra de Deus tem muito a nos falar sobre isso. Polis, como eu disse no domingo passado, é cidade. E politikos é cidadão. Então nós somos, na cidade, cidadãos, e exercemos a política quando? Quando atuamos na cidade. Estamos exercendo a política. Falei sobre a distinção entre política partidária e política pública, né? Há uma diferença enorme. Você pode não necessariamente defender uma política partidária, tá? E não creio que convém uma igreja defender uma política partidária, mas uma política pública sim. Tudo aquilo que nós fazemos na cidade, em benefício da polis, da cidade, dos cidadãos, nós estamos fazendo política. Política é isso, é o exercício da cidadania. É uma maneira de nós compreendermos também. Hoje nós vamos falar sobre igreja e Estado. Uma coexistência tensa, mas necessária. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22. Como diz, então respondeu Jesus e disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um texto muito conhecido. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí você tem do verso 15 em diante, você acompanha na sua Bíblia, do verso 15 em diante, o contexto da nossa mensagem de hoje. Então, diante do ministério de Jesus, que estava mexendo com as pessoas, os fariseus se retiraram e consultavam entre si como que apanhariam Jesus em alguma palavra. Então você já viu as intenções e as motivações aqui. Eles queriam pegar Jesus de alguma maneira, os fariseus. Então eles vão enviar discípulos, juntamente com quem? Herodianos, está vendo aí, o verso 16, e a dizer assim, aí eles vão se apresentar diante de Jesus e vão vir com uma conversa fiada. O que nós temos aqui é um momento extremamente político na vida de Jesus, extremamente político, e como Jesus lidou com essa situação delicada. Como eu disse no início, nosso tema de hoje é uma coexistência tensa, sempre houve essa tensão entre a igreja, o povo de Deus e os governos e as autoridades. Vez e outra nós vemos alguma situação, um interferindo a mais ou a menos do que deveria, situações que nós devemos compreender e contemplar. O que estava acontecendo ali? Fariseus e herodianos. Dentre os muitos grupos que havia naquela época, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes, os fariseus, eram vários grupos, eu poderia dizer partidos, grupos partidários. Eles tinham engajamentos políticos, eles tinham as suas aspirações, e religiosos também, eles tinham crenças que não batiam. Então, por exemplo, você tinha os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles eram mais liberais, os saduceus, eles não acreditavam em muitas coisas, não acreditavam em anjo, os fariseus não. Eles eram mais legalistas, voltados para a lei e tudo mais. Então você tinha vários grupos. Aqui esses dois grupos, interessante a gente entender os dois porque tem a ver com a nossa história. Os fariseus representavam aqui os judeus religiosos, vamos colocar dessa maneira mais simples, né, da época de Jesus. Eram os legalistas hipócritas, daí que vem a ideia farisaísmo, né? Mas eles eram religiosos, eles tinham lá todos os seus rituais, exigiam que todo mundo seguisse daquela maneira a religião, eles mesmos seguiam, eram cheios de incoerência, mas eram os religiosos. Vamos dizer que esse grupo representa os religiosos. Os herodianos eram judeus também, só que eles eram os políticos da época. Em que sentido? No sentido aqui negativo. Porque eles eram totalmente comprometidos com Herodes, que era o governante na época. Eles defendiam a política, o governo reinante naquela época, e eles fizeram muitas concessões, mas muitas concessões mesmo, né? Eles viviam lá no palácio com Herodes, eles defendiam as ideias dos políticos daquela época. Então poderíamos dizer aqui que você tem dois grupos aqui.
Um grupo que representa os religiosos e outro que representa os políticos. Também eram liberais, não acreditavam em muitas coisas, a religião deles era bem comprometida, e eles estavam numa situação muito comprometida, esses dois grupos. E o que estava acontecendo? Os fariseus queriam pegar Jesus. E é nessas horas que a gente entende um pouco de política, totalmente político o que está acontecendo aqui. Eram dois partidos totalmente opostos. Então, na verdade, fariseus e herodianos, eles eram assim quase inimigos, eram grupos bem separados. Só que eles fizeram uma aliança política, tá, para pegar Jesus. Então olha a ideia deles, nós temos que pegar Jesus. Como é que nós vamos pegar Jesus? Eles elaboraram uma pergunta que iria colocar Jesus em cilada. E foram atrás dos herodianos e juntaram então esses dois grupos. Aí pegou os discípulos dos fariseus e os discípulos dos herodianos, os religiosos e os políticos, foram até Jesus e começaram uma conversa com Jesus. Foi uma aliança política para derrubar Jesus. Eu não vou citar nomes, que eu estou tentando o máximo possível não ser partidário, não citar nomes, não fazer colocações aqui, mas pensa na sua mente, dois partidos políticos que não fariam aliança de modo nenhum. Você tem certeza que eles jamais fariam, mas nesse caso fizeram. O improvável eles fizeram, porque eles tinham um propósito, um fim, que era aqui no caso, pegar o próprio Jesus. Então eles tentaram, experimentaram, a palavra usada aqui é enredarem a Jesus. Eles queriam enredar, colocar Jesus num enredo, e para que Jesus pudesse cair. E lançaram então a primeira proposição deles. Na verdade aqui você tem o que a gente chama de bajulação. Bajulação é uma coisa que tudo a ver com essas apresentações, com essas questões, e a questão negativa da política, não a questão positiva, bajulação. Então começou, mestre, olha, vai vendo, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus. Está muito elogio aqui, vai vendo. De acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Você está vendo o teor aqui de... O pessoal queria pegar Jesus e começa uma conversa assim, isso é o que nós chamamos de bajulação. Bajulação. Mestre, é verdadeiro, ensina o caminho de Deus, é alguém imparcial, um líder imparcial, um mestre, né? De acordo com a verdade, não se importa com ninguém, ele tem que falar, ele fala, doe a quem doer, está colocando Jesus, fazendo aquele elogio, bajulação, porque ele tinha um propósito. Aí eles lançam a pergunta, agora nos responda. E lançam a pergunta. É lícito pagar tributo a César ou não? Resposta, sim ou não. Não enrola, Jesus. Isso aqui é uma pegada, gente. Sabe aquelas perguntas assim para pegar a gente? Fala assim, escuta, você chega para o homem e fala assim, você continua batendo na sua esposa ou já parou? Responda sim ou não. Entende? Você não tem jeito, se você responder, você fala assim, não, já parei, então batia. Não, então você continua batendo. Então, é uma pergunta que qualquer resposta que você der, você está enrolado. Porque é feita, entendeu? Maquiavelicamente, é feita para derrubar. Isso aqui são as situações que nós vivemos no dia a dia, na sociedade, que às vezes nós somos colocados em situações semelhantes. Jesus teve várias situações. Por exemplo, você tem aquele caso da prostituta, que foi pega em adultério, levaram até Jesus. Mesma ideia. Aí, Senhor, é lícito apedrejar ou não? Como é que é? Por quê? Na lei de Moisés, entendeu? Dizia que era lícito apedrejar. Mas no momento que o Império Romano tomou conta daquela região, e as leis agora, Roma que manda. Ninguém poderia tirar a vida de outro, entendeu? Sem passar por Roma. Então, qualquer pergunta que Jesus, resposta que Jesus desse, se ele dissesse assim, não, é lícito apedrejar, ele ia ter problema com Roma, com os romanos. Se ele falasse assim, não vão apedrejar essa prostituta, então ele estava indo contra Moisés. Mesma questão, igreja e Estado. Eram duas questões que entrariam em conflito em uma das duas. E Jesus deu a resposta na prostituta, qual que foi? Quem não tem pecado? Sabedoria. Jesus foi e sabedoria para sair dessas ciladas, desses enredos. Dessa vez disseram assim para ele, olha, disse-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César? Que perguntinha, né? Faz a bajulação para deixar como se fosse fazer isso com Jesus, né?
Cuidado com gente que bajula, gente. Gente que chega elogiando muito, com uma conversa, quer alguma coisa. Aí deixa a pessoa assim, embriagada, né? Com o ego polido, com o ego assim inflado. Aí a pessoa não percebe, fica cega, cheia de orgulho de si, aí cai. Mas Jesus não caiu nessa, Jesus não é bom, não é verdade? Jesus não caiu nessa de jeito nenhum. E aí, o que vai acontecer? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha verso 18, resposta de Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, sabe de tudo, conhece o coração, não caiu naquela, respondeu: por que vocês estão me experimentando, hipócritas? Ele era realmente tudo aquilo que ele havia dito aqui, ó. Fala na lata. Vocês são hipócritas. Vocês são tudo hipócritas. Que conversa fiada é essa, vai? Vai vir um grupo de herodiano com fariseu junto, rapaz. É o mesmo que você juntar os dois partidos políticos mais opostos na sociedade e vem elogiando Jesus. Ele fala: vocês são hipócritas, gente. Mas eu vou responder para vocês. Aí Jesus começa. Ele diz o seguinte: de quem é esta efígie e inscrição? Aí eles vão lá, pega a moeda lá, pegado o denário, que é a moeda romana. Aí, de um lado, é uma coisa interessante, eu fiz questão de mostrar aqui os dois lados. Pois quem estava na época, no tempo de Jesus, era Tibério César. Então vinha a face do César, né, do imperador da época. Só que tem um detalhe, gente. Além de ter a face dele de um lado, do outro lado tinha um trono. E ele estava sentado no trono. Então, na verdade, muitas vezes, esse texto é usado, eu não vou dizer que seja errado, né? Mas é uma limitação do texto. Simplesmente para falar de questões assim: nós devemos pagar os nossos tributos para o governo e o nosso dízimo para a igreja. O que está por trás de tudo aqui está muito além da questão de simplesmente pagar ou dar o que é devido. Isso também tem que, óbvio, subentende-se que sim. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a resposta de Jesus. Mas tem uma questão muito mais profunda que está aqui por trás. Quando você lê e vê conhece essa moeda e essa imagem de César, e o que estava acontecendo na época de Jesus era o seguinte: o ato de pagar tributo implicava em submissão a um governo estrangeiro. Eles estavam sendo dominados. Era um contexto diferente do nosso, tá? Não tem nada a ver com o nosso contexto. É como se, vamos dizer, se um outro país, um outro governo, um outro estrangeiro dominasse, invadisse o nosso país, entendeu? Tomasse conta de tudo aqui e começasse a cobrar de nós impostos. Então o problema lá era mais grave do que o nosso. Bem mais grave do que o nosso. Porque era um governo estrangeiro. Eles estavam sob domínio. E era grande crise na época de Jesus. Tanto que o que vai acontecer algumas décadas depois disso, vai ser a grande insurreição ou rebelião dos judeus contra os romanos. Que chega uma hora que eles não vão aguentar mais. Eles estavam sendo pressionados, eles viviam debaixo daquele império mau, tá? Oprimidos, ninguém aguentava mais, e eram soldados truculentos, perigosos, matavam mesmo, sabe? Era um governo que ninguém aguentava mais aquele negócio. Tanto que no ano 70 depois de Cristo, é o ano que o templo vai ser destruído pelos romanos, perseguidos, um monte serão mortos, um grupo vai subir para uma fortaleza chamada Massada, muitos mesmo, centenas deles, mais de 1000, se não me falha a memória, e eles ficarão lá resistindo, numa luta, numa guerra terrível contra os romanos, e vai chegar uma hora que os romanos vão cercar essa fortaleza chamada Massada, e todos eles vão ser presos, né, possivelmente mortos, e pouco antes dos romanos invadirem Massada, eles combinaram entre si e cometeram um dos maiores suicídios em massa que tem notícia. Não é o maior, teve mais, mas houve um suicídio em massa. Quando os romanos invadiram, chegou lá, todos os judeus estavam mortos. Falaram: não, vamos morrer, mas não vamos... Eles tinham um problema aqui, era de submissão a uma autoridade, que estava sendo, de uma maneira imposta, entendeu? Um governo ditador, autoritário, que estava abusando do poder, abusando dos impostos, ninguém aguentava mais. Então o que estava por trás aqui era muito sério. E tinha uma outra questão mais profunda ainda.
mais profunda ainda. Que esses imperadores, no caso ali era Tibério César, eles não queriam só tributo não, gente. Eles não queriam só tributo não. Submissão total. Existia até um aspecto, ele era praticamente adorado. Nesse período, gente, a gente tem que lembrar que eram muitos deuses que haviam, tanto entre os gregos como os romanos, tanto que os cristãos, quando começaram com essa história de um único Deus, que é o monoteísmo que a gente crê, eles eram chamados, sabe do quê? Os cristãos eram chamados de ateus. Vocês são tudo ateus, gente. Vocês só creem em um Deus. Eles eram chamados de ateus. Porque adorava, tinha para tudo quanto é gosto, e também adoração ao próprio César. Ele era adorado, venerado. E é muito interessante que tudo que estava por trás aqui dessas... esse contexto, esse problema que estava existindo. E tinha mais uma coisa que nós vamos ver ao longo do nosso estudo aqui hoje, na nossa mensagem, que é muito interessante, que os governos, as autoridades, gente, eles têm uma função. Você vai ver qual que é essa função, de conter o mal, tá? De conter o mal, mas muitas vezes também tinha a função de punir. O governo, na época, ele tinha a função de ser bênção, as autoridades instituídas de bênção para uma nação, ou ser juízo para uma nação. E quando uma nação se rebelava contra Deus, Deus prometeu isso lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus tomou a terra, disse o seguinte: se vocês me abandonarem, virarem as costas para mim, eu vou fazer vir um governo estrangeiro, vai juízo sobre vocês. Então o que eles estavam vivendo ali era juízo. Eles estavam debaixo de um governo mau, era um juízo de Deus sobre eles naquele momento. Então a coisa vai se tornando mais complexa. E uma última coisa que eu tenho que falar. Quem é que iria, de fato, se assentar no trono e seria o rei dos reis? O próprio Jesus. Então percebe que aqui por trás tem muito mais coisa do que simplesmente pagar um tributo. Era uma questão de submissão a uma autoridade que estava sendo imposta. E era uma autoridade ímpia, uma autoridade injusta. E Jesus está dizendo assim, essa resposta de Jesus é muito profunda, sabe? Dá para a gente, muito mais profundo, quando Jesus diz assim, então disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é só tributo, Jesus está entrando em questões muito mais profundas, que estavam ali em torno daquela discussão, e daquele enredo, daquela pegadinha que Jesus estava sendo levado. Eles viviam numa crise, houve sim situações em que alguns não quiseram pagar tributo e foram mortos, houve uma grande rebelião alguns anos depois, todos foram dizimados por aquele imperador mau, a coisa era complicada, muito mais complicada. Mas o que estava em jogo aqui disso tudo, essa relação, sem dúvida nenhuma, com a autoridade, com um governo instituído. Isso se aplica a todos nós. Isso podemos trazer para os dias de hoje. Aí sim, os princípios que estão aqui. Como que eu vou lidar com esse negócio? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa distinção em que o Estado e Igreja, eu posso trabalhar nessa linha assim. A questão seria mais profunda. Eu podia seguir uma linha aqui e falar sobre a questão da adoração, a César, a Jesus e tudo mais. Mas vamos entender uma coisa. A necessidade do Estado é necessário. Se não houver esse governo, vira o que a gente chama do quê? De anarquia. Anarquismo é um tipo de um, vamos dizer, um tipo de um governo? Não, porque é sem governo. Anarquia. É sem o governo. Na verdade, a Bíblia nos dá um exemplo lá em Juízes 17. Naqueles dias, lá no passado, um exemplo. Não havia em Israel, não havia rei em Israel. E o que acontecia? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Isso é um país, um grupo sem governo, sem esse princípio. Vira o que nós chamamos de anarquia. E os governos, meus irmãos, eles existem com um propósito. Qual é que é o propósito? Olha que coisa interessante. Um dos textos mais assim, primórdios, assim, que começa a nos apontar, nos dá indício da necessidade de um terceiro elemento, vamos dizer assim, para tomar decisões entre os homens. Uma terceira pessoa, um terceiro governo, para colocar ordem. Sabe onde que isso se encontra? Lá em Gênesis capítulo 9, verso número 6. Olha que coisa interessante. Aqui você, logo após o dilúvio, é dito para Noé
no restabelecimento da sociedade. Você se lembra por causa do dilúvio? É porque estava havendo uma anarquia, um caos. A maldade chegou num ponto que não dava mais. Deus trouxe o dilúvio, e aí vai acontecer o seguinte. Depois, no Gênesis 9:6, é dito assim, ó, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É um princípio, né? E se você colocar aqui, observar, há um terceiro elemento. Quem derramar o sangue do homem. Então, um homem derrama o sangue do outro homem. Olha, pelo homem que foi morto, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Olha que coisa interessante. A necessidade, então, de conter o mal. Depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, gente, nós nos tornamos maus. Você sabe disso, você vai admitir comigo. Se você estiver na estrada, e se você vê a placa lá, limite de velocidade, e está escrito que tem radar. Primeira coisa que você faz, você tira o pé do acelerador e dá uma olhada. E dá uma pisadinha no freio. Gente, se não tiver um elemento limitador, entendeu? Nós somos humanos, gente. Nós somos humanos. A nossa natureza é má. Nós estamos em pecado. Caímos daquele estado de graça. Então, olha, esse aqui é um elemento limitador. Gente, quem derramar o sangue, né? Ele está dizendo assim, ó, do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. É um princípio. O que está por trás aqui? A ideia de conter o mal. É uma lei, é uma regra, é um princípio. Alguém tem que ter autoridade para fazer isso. E a Bíblia vai dizer lá na frente, quem é que tem essa autoridade? A Bíblia vai dizer que é o quê? Justamente as autoridades instituídas. Paulo vai dizer assim lá em Romanos que não é à toa que eles têm o quê? A espada para conter o mal. A ideia que nós temos aqui, sem dúvida, gente, o princípio começa lá em Gênesis, isso vai se desenvolvendo, isso vai desenvolvendo. O princípio é para aqui, o propósito é esse, estabelecer a ordem e conter o mal. Então as autoridades são instrumentos de Deus para a bênção ou para juízo de uma nação. Para a bênção ou para juízo de uma nação. Então esse conceito de uma autoridade está sobre nós, e ninguém no mundo, gente, ninguém está livre de autoridade. Todo mundo está debaixo de autoridade. Quando você nasceu, a primeira coisa que você aprendeu é que existe alguém que manda em você. Não é verdade? É verdade. Que você tinha que prestar conta, que você tinha que honrar. Gente, isso está onde? Mandamento. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, porque o Senhor teu Deus te dá. Olha lá, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver dos nossos deveres para com Deus. Não terá os outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não toma o nome do Senhor Deus em vão, guarda o dia do Senhor. Os 4 primeiros têm a ver com Deus. Os 6 últimos mandamentos, entre nós. O primeiro dos 6, ou seja, o sexto, o quinto mandamento, o quinto mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. Esse princípio vai caminhar conosco para o resto da nossa vida. Não há dúvida nenhuma, quando a gente estuda os 10 mandamentos, o que nós temos ali são princípios. O princípio de honrar uma autoridade começa em casa. Depois ele vai passar para quem? Depois do pai e mãe, primeira experiência que um filho vai ter é quando ele entra numa sala de aula. Quem que ele tem ali na frente que ele tem que honrar? Professor. Depois, aí vai indo. Quando ele se forma, ele vai trabalhar e descobre que existe uma coisa chamada patrão. Gente, a vida toda. Se ele fizer coisa errada, tem polícia. Então, o governo. Então, esse princípio começou lá dentro de casa. E não é interessante que onde todos os problemas começam? Lá dentro de casa. Que se o filho não aprender esse princípio de autoridade com os pais, se ele não entender o que significa honra teu pai e tua mãe, o que vai acontecer quando ele for para a sala de aula e a professora der reprovar ele mata a professora com 5 tiros. A gente tem visto na televisão isso acontecer.
Ele não obedece nenhuma autoridade. Você não entendeu lá, no início, no berço, gente. Ele não vai entender mais em lugar nenhum. Ninguém segura isso aí. Ninguém segura isso aí. Isso aqui é muito sério, gente. Esse princípio de autoridade, a necessidade que nós temos de que algo superior a nós estabeleça a ordem e contém o mal. E assim, apesar de toda a maldade do homem, existem essas autoridades que estão contendo, acredite, se tirar, piora, que é o anarquismo. Então, Deus estabeleceu isso, é um princípio que Deus estabeleceu para manter a ordem e conter o mal. É claro que os sistemas de governo são muitos e eles irão se desenvolver, mas tudo começa aqui. E a gente diz essa frase, eu acredito nessa verdade, tudo começa na estrutura familiar. Um pai ausente, pai que não faz isso, não cuida disso, o que vai acontecer? Um filho delinquente. Eu não quero culpar nenhum pai que tenha um filho que esteja desviado, pelo amor de Deus, porque isso é um princípio, uma regra geral. Né? Você tem muitas exceções, conheço pais que criaram os filhos, fizeram de tudo pelos filhos. Aí um dá certo e o outro não dá. Ele não sabe o que acontece. Mas é claro que se a gente for mais a fundo, falhou em algum momento, e somos humanos e podemos falhar. Mas é um princípio, gente, que começa lá dentro de casa. A questão da autoridade começa dentro da família. Aí quando você começa a pensar em sistemas de governo, em formas de governo, vamos falar de forma de governo, né? A primeira que você tem na Bíblia, qual que é? É o que nós chamamos de teocracia. Teocracia, teo, Deus. Deus governando através de um sacerdote. Ela tem um teor mais sacerdotal. Você tem lá, então, o povo hebreu. A teocracia. Quando você começa a ler a história da Bíblia, você vai ver que existe a teocracia. Aí, você tem os juízes, que são ali como que... Você tem os sacerdotes, você tem os juízes. Você se lembra o que vai acontecer com Samuel? Quando um povo fala assim, nós queremos reis, como os outros povos. Aí Samuel vai dizer assim, olha, estamos desprezando, aí Deus, não é você que está desprezando, é a mim que estou desprezando, mas nós vamos ungir um rei. Eles ungiram um rei muito bom logo, de cara. Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem lembra? Saul, rei bom toda a vida, né? Mas tudo dentro dos propósitos de Deus. Depois vai vir Davi, vem todo esse princípio, depois vai vir o conceito de monarquia. Mas começa aqui, ó, primeiro modelo que a gente tem é a teocracia. E a teocracia não é só o povo hebreu, não. Você tem o Japão imperial, tipo de uma teocracia. Você tem, por exemplo, no Tibete, Dalai Lama. Você tem o Egito faraônico. São modelos, né? A gente pode dizer formas de governo. Mas além dessas formas de governo, acho que uma das primeiras elaborações assim tem muitas, mas uma das mais antigas é de Aristóteles. Ele tem um livro que a gente foi obrigado a ler no seminário, chamado Política. Nesse livro, ele dividia pelo menos em 3 categorias, tá, de formas de governo. Eu quero chegar no ponto que nós somos hoje, onde nós estamos. Tem tudo a ver com a gente, tem que aplicar para a nossa realidade. Não ficar falando de coisa lá do passado, a realidade aqui, né? Ele via assim, a forma pura seria a monarquia, governo de um só. Ou a aristocracia, governo de vários. Ou a democracia, o governo do povo. Tá? Então você tem na Bíblia também a monarquia. Aí muitos povos, muitos países vão desenvolvendo a sua forma de governo, é o que nós chamamos de forma de governo, não é sistema de governo, é outra coisa. Forma de governo. A monarquia, governo de um só, um rei, um monarca. A aristocracia, os aristocratas, geralmente era a elite, os burgueses, são poucos que governam. Tá? E você tem a democracia, que seria assim, eu poderia dizer assim, que é o que existe de mais elevado. O desenvolvimento da humanidade chegou nesse ponto. Tá? Só que isso ele chama de forma pura, Aristóteles, em seu livro Política, porque ele também tem uma outra forma, impura. Seria a corrupção desses 3 pontos. E a tirania, a corrupção da monarquia. Que seria a oligarquia, a corrupção da aristocracia. Demagogia, a corrupção da democracia. A monarquia é quando ele se torna tirano. Ele não governa para o povo, ele governa para si. É ditadura, essa ideia de um só mandar e acontecer. Então isso seria uma forma impura, tirania, corrupção da monarquia.
A demagogia, a corrupção da democracia. Interessante isso, né? Ele fala que o camarada é um demagogo, um político demagogo. É quando ele começa com história, entendeu? De querer governar, mas não governa, e conversa fiado, isso é demagogia, ele está com demagogia, entendeu? Isso, e é a corrupção da democracia. E a oligarquia é a corrupção da aristocracia. Agora, quanto ao sistema de governo, para a gente entender um pouquinho mais agora, vamos chegando aqui, sistema de governo, você tem o parlamentar, você tem alguns países, por exemplo, a Inglaterra, o parlamento, e o presidencial. Existem muitos outros, dá para se descer, dá para ficar, não é isso, não vamos fazer um estudo profundo aqui. Eu estou sendo muito seletivo, estou dando 2, 3 exemplos e pegando o nosso. Presidencial, caracteriza-se pela independência dos poderes. Independência dos poderes. Esse sistema presidencial, que caracteriza-se pela independência dos poderes, Montesquieu, que ele era a favor ele era um francês, ele era a favor pela separação dos poderes. E nós aqui no Brasil, nós temos o que nós chamamos dos 3 poderes. É daí que vem o conceito presidencial. Poder legislativo, executivo e judiciário. Esse é o sistema de governo que nós vivemos, gente. Presidencialismo, está aqui, presidencial. Você tem a independência dos 3 poderes, não que eles estejam em oposição, mas eles têm funções distintas. E nós estamos debaixo desse governo. Você não está debaixo de uma monarquia, você não está debaixo de uma ditadura, ainda não sei, um dia pode ser, já tivemos aqui no nosso país. Bom, o Brasil já teve de tudo, né, gente? O Brasil já teve de tudo, teve império, foi colônia, aí depois teve república, e teve um período de parlamento. Quem conhece a história, não teve um período, professor de história, teve um período aqui nos anos 60, aí, para que teve um períodozinho entre a substituição de um e outro que saiu, teve um período, pequeno período de parlamento aqui no nosso país, e hoje nós estamos vivendo esse sistema presidencial, a independência dos 3 poderes. É importante nós entendermos um pouquinho, tá, o que acontece nesses 3 poderes. Só rapidamente assim, o executivo, né, ele tem quais obrigações, para você entender? Aplicar leis, né? Então para isso fica a cargo do executivo, tá? Órgãos como polícia, prisões, punir criminosos, manter as relações com o país de outras nações, manter as forças armadas. Então você tem o executivo. O legislativo, o poder de legislar, de criar as leis. Tem que saber quem está lá. Quem que você elege? Você vai eleger pessoas que vai legislar, que vai criar lei, gente. Isso é muito sério. Entendeu? Então, o poder legislativo, o objetivo dele é elaborar normas de direito, né, de abrangência geral, que são estabelecidas aos cidadãos ou às instituições públicas nas suas relações. E o judiciário, que é um dos 3 poderes do Estado, ele possui a capacidade de julgar de acordo com as leis elaboradas por quem? Pelo legislativo. Então são os 3 poderes. Nós estamos debaixo disso. Nós temos que entender um pouco isso, tá? Quando nós falamos do nosso dever com as autoridades instituídas. Eu sei que isso aqui está parecendo um pouquinho de aula, a gente tem que ficar vendo essas coisas, mas não, gente. A gente tem que entender um pouquinho dessas coisas. Por quê? Porque é dever nosso. A palavra de Deus é muito clara lá em Romanos capítulo 13, quando diz assim, olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós estamos vivendo, assim, uma forma de governo muito desenvolvida. Muito melhor do que o pessoal que viveu lá no passado. Que eram ditadores, imperadores, e você pode eleger quem que vai governar o seu país, a sua nação. Uma coisa muito importante. Lá em Romanos 13, ele vai se aprofundando nesse texto, eu acho um texto importante, eu peço para você deixar até aberto aí, quando nós falamos dessa necessidade de nós nos submetermos, toda a alma e ser sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Ele continua, olha, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha, gente, que coisa profunda. Porque os magistrados, verso 3, não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
porquanto é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador contra aquele que pratica o mal. Então, nós temos que nos submeter a um governo que eu nem entendo esse governo. Não sei nem como funciona isso. Aqui, meus queridos, nesse texto, ele é muito interessante. Ele reforça aquilo que nós estamos falando. Que existe para quê? Para estabelecer a ordem e conter o mal. Estabelecer a ordem e conter o mal. A igreja, na verdade, ela reconhece a autoridade instituída por uma questão bíblica. Um policial, qualquer autoridade que é colocada na sua vida, desde quando você nasce, é o pai, professor, depois as autoridades, o executivo, vamos dizer, polícia, é autoridade. Governador, presidente, autoridade. Nós devemos honrar. E olha que coisa interessante. Lá em Pedro ele vai dizer, sujeitai-vos a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Não é por amor ao governo. É por amor a Deus, por temor a Deus, nós submetemos, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo os malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então aqui você tem esse princípio estabelecido. É claro, minha gente, que há situações extremas. Por exemplo, vamos dizer, até onde que eu posso e devo me submeter a uma autoridade? Até onde que uma igreja, o povo de Deus, deve submeter a autoridade? O limite é simples, 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 simples. Eu obedeço em tudo, exceto quando essa autoridade exige algo de mim que me coloque contra Deus, contra a minha própria consciência diante de Deus. Aí não. Vimos várias situações do povo de Deus estar debaixo de uma autoridade que exigiu algo que a colocava o povo contra Deus. Aí não dá. Por exemplo, você vai ter uma situação que os apóstolos estão pregando o evangelho, anunciando a Jesus, arrependei-vos, aceitai o Senhor, tal. Aí as autoridades chamaram ele e falaram, o negócio é o seguinte, ó. Vamos parar com esse negócio aqui. Eu estou proibindo vocês de pregar o nome de Jesus. Vocês não vão mais pregar. Esse negócio de pregar, está proibido. Qual que foi a resposta deles? Não. Nós vamos desobedecer às autoridades. Que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É um princípio. Quantas vezes aconteceu? Você tem passagem lá na Bíblia, Daniel. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Por que foram lá para a fornalha? Por que muitos foram mortos no passado? Simplesmente porque é quando o Estado interfere, entende? E entra onde não é para entrar. Não faz o que deve fazer, os três poderes estão lá, e ele começa a entrar numa esfera que não deve entrar. Então é dito assim para Daniel, olha, agora todo mundo vai adorar Nabucodonosor, ou o rei, ou o imperador, seja quem for. Aí fala, não, adorar somente a Deus, não adora. Vai para a cova do leão, pode pôr na cova do leão, pode pôr onde quiser. O caso da fornalha foi dito assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar na fornalha, mas não vão obedecer o rei. Então essa tensão que existe, até onde a gente pode ir? Eu vou, aos longos dos próximos domingos, nós vamos entrar em questões mais detalhadas. Questão de liberdade. O que é isso? De onde vem isso? Eu quero entrar junto com você nesse ponto, importantíssimo. Porque acontece o seguinte, existe uma esfera que é sagrada, dentro da família. Por exemplo, dentro da sua casa, uma autoridade, o executivo, policial, pode chegar na sua casa hoje, você volta na sua casa, está lá, comendo o resto da macarronada, que sobrou do almoço com Coca-Cola. Aí bate lá na sua casa um policial, fala assim que nós vamos fazer uma vistoria aqui na sua casa. Você que é pai de família, atende, o que você faz? A primeira coisa que você faz, é o seguinte, ninguém entra na minha casa, sem um mandato. Há um limite, até onde, entende, que o Estado, as autoridades podem entrar. Mas em casa quem manda sou eu, filho. Isso aqui é um mandato, entendeu? É claro que se o juiz expedir um mandato, tem que ter uma razão, entende? Eu sou acusado de contrabando de armas internacional, né? Tem uma coisa assim muito maior. O que tem lá dentro? Droga, o que tem para você fazer uma vistoria de casa? Não entra, gente, não entra. A lei protege. Então, no momento que um legislativo cria uma lei que invade a privacidade da sua casa e determina, por exemplo, como que você tem que educar seu filho, o que é isso? Quebrou o princípio.
Invade uma privacidade da igreja e diz para ela o que ela pode ou não pode pregar. Quebrou o princípio. Simples. Simples assim. Então, essa tensão sempre existiu. E eu vou dizer uma coisa para você. Se eu lembrar do princípio que as autoridades são instituídas ou para a bênção de uma nação ou para juízo, gente, o que nós estamos assistindo no nosso país, progressivamente, eu não vou me surpreender se for aprovado tudo que está, são mais de 600 e poucas emendas, entendeu? Irão afetar, assim, a invadir o privado. Eu não duvido. E que possa vir muito mais. Porque eu não sei o propósito de Deus para a nossa nação. Pode ser que Ele coloque autoridades para nos abençoar. Pode ser que Ele coloque para juízo. Como igreja, gente, sinceramente falando, o Evangelho não tem medo disso não. Você tem que lembrar que o Evangelho, ele iniciou no seu período mais embrionário, no ventre de Maria, debaixo de um império pagão, em que o próprio Jesus, quando nasceu, foi dito o seguinte: manda matar todas as crianças abaixo de quantos anos? 2 anos. Para matar o Evangelho lá no nascedouro. E Deus impediu. O Evangelho, ele não deixa de existir se o paganismo avançar num país. Quem sofrem são os evangélicos. Aí é diferente. O cristianismo nunca vai deixar de existir, porque a Bíblia tem uma garantia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o povo, se ser cristão aqui num país como o nosso, com toda a liberdade que você tem, ou ser cristão lá no Iraque, é bem diferente. Quando você vê agora que está sendo pedido orações, pessoas que já estão há vários dias, idosos, crianças, trancados numa igreja, porque foi determinado pelo islamismo decapitar todos os cristãos daquele bairro, daquela cidade, daquela vila. E está sendo uma comoção, uma movimentação. Há 5 dias você está dentro de uma igreja, porque se você sair, você vai ser morto. Quando você começa a pesquisar na internet sobre a igreja perseguida, e você começa a ver assim, imagens de uma igreja inteira de corpos carbonizados, de pessoas vivas sendo queimadas, hoje, século 21. Mas a igreja não vai deixar de existir. O Evangelho não tem medo dessas coisas, porque ele iniciou nesse contexto. Aqueles que diziam: eu sou cristão, iam para a arena segundo o leão. Mas quem sofre são os cristãos. Então, na verdade, a preocupação é mais pela nossa integridade, pela nossa liberdade. Enquanto a gente tiver armas e instrumentos, devemos usá-los. Mas não com medo aterrorizante de que vai acontecer alguma coisa com o Evangelho. Com o Evangelho, não. Agora, com os Evangelhos é outro problema. Agora, quem sabe Deus não está permitindo. Porque às vezes eu pergunto assim: se um governo está querendo interferir na educação dos filhos, e querendo dizer como tem que educar ou não, será que o povo quer educar o filho? Eu não estou falando assim, você, que tem conhecimento da palavra de Deus. Pensa no Brasil. Quando a gente começa a ver assim que muitas pessoas estão recebendo sem trabalhar, a minha pergunta: o povo quer trabalhar? A questão é a seguinte: eu creio que muitas vezes um país, na sua maioria, tem o governo que merece. E na pior das hipóteses, pode ser que cada vez mais a gente sinta uma interferência e um governo tomando conta daquilo que o país já abandonou. Entende? Que não quer criar o filho, quer empurrar. Esquece que escola não educa, igreja não educa. Escola informa. Quem educa são os pais. E no momento que uma nação não quer mais educar seus filhos, o governo vem e educa. Entendeu? E faz o que quiser. Você sabe que quando o nazismo quis realmente mudar a mentalidade das pessoas daquele país, aonde eles trabalharam? Dentro das escolas. E começou numa geração, para que no momento certo ele pudesse ser estabelecido. Você sabe que quando terminou, no final, quando declaração deles, a Alemanha era predominantemente cristã. E sabe qual era a maior dificuldade, eles admitiram, para implantar
o socialismo nazista naquela época, eles dizem isso. A maior dificuldade que nós tivemos para implantar o socialismo nazista na Alemanha foram os cristãos, os verdadeiros cristãos. Aqueles que não fazem barganha, aqueles que não abrem mão dos seus princípios e valores, aqueles que resistem à autoridade na hora que deve resistir, aqueles que honram a autoridade na hora que querem honrar. Quando você estuda a história da humanidade, você vai ver que é assim que acontece. Nosso dever é honrar. Primeiro a Deus. E depois, por temor a Deus, às autoridades estabelecidas. Mas tendo consciência dessa situação. Temos mais para ver, e nós vamos ver nos próximos domingos, mas nós temos que lembrar que a Bíblia diz claramente para nós, devemos interceder pelas autoridades. Por todos aqueles que estão investidos de poder. É o dever da igreja. E essa crise existe. Precisamos de sabedoria, como Jesus teve. Todos os momentos que ele se viu nessa situação. Precisamos entender como funciona o nosso país. Precisamos saber que na hora que nós vamos eleger uma determinada pessoa, precisa saber 3 coisas que eu digo que a gente tem que saber. Primeiro, o caráter dessa pessoa. Se ele é idôneo, se ele é uma pessoa justa, ver o histórico de tem corrupção ou não, nele, no partido dele. Levanta isso aí. Segunda coisa que você tem que ver. A ideologia dele. O que eles podem lá na frente mexer? Porque vai entrar no legislativo, vai mudar a lei, vai vetar a sua vida. A maneira que você vai criar os seus filhos. E por último, você tem que ver, é capacitado? Tem experiência para aquilo? É vocacionado para aquilo? Que país que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Isso é uma coisa bíblica, totalmente bíblica, gente. Estou estudando Bíblia até que o tempo todo. Isso é importante a gente tratar na igreja? Não, tratar onde isso? Isso é importantíssimo, gente. E nós temos que encerrar lembrando o que nós temos feito. O Estado e a igreja são esferas distintas, mas que coexistem na sociedade. Foram estabelecidas por Deus, cumprem o seu papel debaixo da soberania de Deus. Mas nós temos deveres, sujeitar, orar, interceder. E mais do que isso, gente, mais do que isso. Na democracia que nós vivemos, nos é dada uma grande oportunidade, uma grande liberdade que nós temos de escolher os nossos governantes. E como toda liberdade, ela também nos garante uma grande responsabilidade. Porque no momento que eu estou elegendo alguém, voto representativo, alguém que em meu lugar, eu estou dando uma procuração para ele, para criar leis no meu nome. Aí ele cria uma lei lá, eu que escolhi, eu que elegi. Então o que ele fizer, eu sou corresponsável junto com ele. É muito sério isso, gente. Você já imaginou? De eu apoiar, patrocinar e eleger com meu voto representativo alguém que vai lá depois e vai fazer um monte de besteira, eu sou responsável. Isso é responsabilidade da nossa, não tem como a gente fugir desse negócio. É a liberdade que a gente tem de escolher as pessoas que irão mandar em nós. Quem define sou eu, quando eu elejo. Agora, se não for da vontade de Deus, que seja um governo para a nossa bênção e seja para o nosso juízo, nós vamos enfrentar com a graça e a misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós temos sim, e temos que pensar nesse nosso envolvimento. E eu quero encerrar com vocês com essa frase de Abraham Kuyper, uma palestra que ele deu em 20 de outubro de 1880. Ele diz o seguinte, que nenhum único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu. Você tem que, como cristão, ser usado por Deus na sociedade. E não há nenhuma área da nossa vida que essa aqui não tem nada a ver com o evangelho, com o cristianismo. Todas as áreas da nossa vida, Jesus quer. Então, se Jesus estivesse no seu lugar, nesse país, em quem ele votaria? É a grande pergunta. É a grande pergunta. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Jesus quer te usar. Naquele momento, você está ali, é um momento sagrado. É um momento que as pessoas que estarão lá governando, pela soberania de Deus, pela representação da sociedade. Que coisa importante, que coisa séria. Que coisa sagrada, gente. Tem que ser feito em oração. Precisamos orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelos governantes.
e pensar muito bem que país que nós vamos deixar para os nossos filhos.